Saiu aí, é uma medida, o que é um decreto, o que é isso? Na verdade, é uma lei federal, Fabélia, e inclusive eu peço permissão para lê-la, tendo em vista que são apenas 2 artigos. E a finalidade dessa lei é proteger a gestante e o nascituro, o feto. E diante disso, a lei determina de maneira imediata a proibição do trabalho presencial. Então, o texto da lei é assim, grávida. Da grávida. Olha aqui o artigo 1º. Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração. Ou seja, o verbo aqui é deverá e não poderá. Ou seja, não tem uma opção, uma faculdade. Ah, e se a empregada não quiser? Se ela quiser continuar trabalhando, Ela não pode. tem essa opção. Ela não tem essa opção. O direito trabalhista brasileiro, ele tem um princípio, o princípio da indisponibilidade. O que é isso? O empregado, ele não pode dispor dos seus direitos. Por exemplo, eu vou te contratar, você não pode falar, não precisa assinar minha carteira, não precisa pagar 13º. Eu não quero receber o 13º. Eu não quero. Diante, né, da fraqueza do empregado perante o empregador, segundo a finalidade do direito trabalhista brasileiro, ele não tem essa opção. E aqui ele não tem essa autonomia, vamos dizer assim. Na realidade, a lei vai lá e coloca o empregado como coitadinho, mais do que na realidade ele pudesse ser. Isso. A gente tem que entender que na história, a gente vem de um... há pouco tempo atrás, nós tínhamos seres humanos como escravos. Então, a lei trabalhista, ela veio ainda... A gente tem esse resquício ainda, por isso, essa proteção até, muitas vezes, exagerada. E hoje, né? Nociva, né? Vamos falar assim, porque eu acho que às vezes essa proteção, ela não é exagerada, ela é nociva, porque ela faz mal ao protegido. É o protegido, e aí nós temos diversas questões que podem ser discutidas, que onera muito o empregador. Então, o empregador, em vez de, por exemplo, o salário hoje é 1.100, em vez do empregador pagar com todos os ônus, encargos, pagar, porque ele vai custar mais ou menos uns R$1.500, R$1.600 para o empregador. O empregador não, ele paga 1.100 para o empregado, esses outros encargos vai para alimentar o sistema trabalhista, FGTS, e isso onera muito a folha do empregador. E às vezes é difícil explicar isso para o empregado, que ele recebendo 1.100, ele me custa 1.600. Justamente. Se esse empregado ele tiver acesso à contabilidade, à folha salarial desse empregador, ele vai entender o quão é caro para o empregador. E para o empregador, ele muitas vezes, ele queria pagar esse dinheiro para o empregado, porque o empregado se sente mais valorizado, ele tem mais poder de compra, né? No entanto, não é a realidade aqui do Brasil e a maioria dos países sul-americanos. A gente tem essa proteção ainda exacerbada. Quando a gente leva essa discussão, por exemplo, para países que têm uma economia mais libertária, como, por exemplo, Estados Unidos, lá eles têm direito trabalhista. Só que o empregado, ele tem uma autonomia de vontade para discutir determinadas coisas. E aqui no Brasil não, a gente tem essa proteção. E essa lei, ela entrou agora, Fabélia, dia 12 de maio, ela já entra, né, com um caráter de aplicação iminente. Então, se você tem uma empregada... Imediata. Se você tem uma empregada gestante, a lei fala, ela precisa agora trabalhar de maneira remota. E se ela é motorista? Eis a questão. Então, eu tenho um artigo na CLT que ele permite, nesses casos, flexibilizar o direito no seguinte sentido, mudar de função. É óbvio que tem várias funções que a gente vai ter uma incompatibilidade, como, por exemplo, a empregada rurícola, o rural, né? Você tem lá uma cozinheira. Uma cozinheira. Como que você vai fazer com essa empregada? Há quem disse o seguinte, a cozinheira, se ela quiser cozinhar em casa dela e você ir lá buscar, por exemplo, a doméstica. E aqui, eu quero ressaltar, porque fala assim, a empregada afastada. Quando a gente tem esse termo empregada,
ele, segundo os estudiosos do direito do trabalho, esse termo ele abrange todas as empregadas. Então, a empregada doméstica, a empregada seletista, a empregada rural. Só está fora desse artigo aqui as servidoras públicas, porque ela é regida pelo direito administrativo, por um estatuto público. Mas, enfim, a lei está falando o seguinte: se você tem uma empregada e ela está gestante, ela não pode executar essa atividade de maneira presencial. Então, aí tem esse... hoje mesmo um cliente me perguntou como que eu vou fazer. Ele tem uma loja de roupa e a vendedora dele está gestante. Como que eu vou fazer se ela ganha dinheiro vendendo? Às vezes só tem uma funcionária. E esse tipo de lei, ele incomoda mais o pequeno funcionário, ou o pequeno empreendimento, que às vezes só tem uma, ou tem duas, né, pessoas. Então, além de você garantir o salário, a remuneração dessa empregada afastada, você precisa contratar uma outra temporária. Isso acaba gerando muito ônus para o empregador, né? E aí, terminando o exemplo dessa vendedora. Ela está lá, vendedora, ela ganha dinheiro por comissão de vendas. Então, o que eu orientei esse cliente? Falei assim, em casa, ela pode ligar, fazer vendas por telefone, né, por WhatsApp. O que está restrito, proibido, é ela executar essas vendas de maneira presencial. Porque a norma visa a saúde, busca a segurança da saúde da grávida e do nascituro. Tem um estudo, Fabélia, e foi daí que decorreu essa lei, que as gestantes elas foram muito impactadas com o novo coronavírus. Então a gente tem relatos aí de mulheres, né, que perderam a vida e deixou o bebezinho, algumas outras que teve complicações, estão acamadas. Então, assim, como se diz, a finalidade é nobre, só que acaba onerando o empregador. Então a gente tem algumas saídas para isso, Fabélia. Diante desse regime de pandemia que nós estamos, de calamidade pública, tem o benefício emergencial, que está ali na MP 1045, que é o quê? O bem. Então você pode suspender o contrato de trabalho. E aí o governo vai pagar uma parcela proporcional ao que ele deveria receber do seguro-desemprego. No entanto, se a Fabélia ganha mais que o teto, o empregador ainda precisa complementar o valor, porque aqui na lei está sem prejuízo do salário. Então é uma opção do empregador, né, fazer um contrato com a empregada e suspender esse contrato usando aí o efeito da medida 1045 e 1046. Lembrando que essa medida provisória é temporária, então ela tem uma validade de 120 dias. Obviamente, a gestação é maior, é 9 meses, então, a depender do caso, ameniza, tá? Lembrando também que é bom a gente comentar que esse bem, né, essa medida provisória, ela permite tanto a suspensão como a redução do trabalho concomitantemente, proporcionalmente aí ao valor do tempo que vai reduzir a jornada de trabalho. Só que não cabe nessa hipótese, porque é vedado o trabalho. Então, mesmo que você reduzir, não cabe a aplicação, a permanência. Então, assim, é uma situação nova, né? Os empregadores estão aí assustados, né? E a lei a gente pode dizer assim que está difícil até para o contador trazer a orientação para o seu cliente nesse momento? Não só para o contador, para os advogados, né? Para todos os empregadores que estão envolvidos diretamente com esse tipo de ação. O direito do trabalho nessa pandemia, nessa calamidade, ele foi muito afetado. Vamos imaginar aqui agora, hoje é 1º de junho. A lei está valendo desde o dia 13 de maio. Sim. Ali no meu quadro, eu tenho uma funcionária que está grávida já ali, 4º mês. Eu posso pelo menos botar a cabeça em ordem, mantê-la aqui trabalhando até eu verificar aqui mais uns 15 dias? A lei não deu esse prazo de adaptação. Entrou em vigor,
já está valendo. Eu tenho que tirá-la daqui da presença. O que a gente tem entendido... Para depois eu ver o que fazer. Justo. O que a gente tem entendido é que a gente tem uma colisão de direitos, né? Porque tem a saúde, mas também tem o direito ali hierárquico do empregador. E assim, não será como ferro e fogo. Ah, você não mandou ela no dia 12. Não, acho que vai ter um bom senso aí nesse sentido. Mas nós estamos falando de mais de 15 dias, né? Então esse período de bom senso, digamos assim, no meu entender, ele já se exauriu. Então, assim, o empregador ele precisa ir atrás dessa informação e colocar essa empregada gestante num trabalho remoto que não seja de maneira presencial. Tiago, essa lei desse jeito, com o objetivo de proteger, a gente não pode levar a a duas situações. Há uma suscetibilidade dessas mulheres não serem contratadas, quem está desempregada permanecer desempregada, ou numa situação de demissão, elas serem a prioridade de demissão. E o outro detalhe é de ter lá na justiça processos com questionamentos. Com toda certeza, Fabélia. Essa proteção que o empregado tem, e ela é ainda mais acentuada na trabalhadora mulher, justamente por causa dessas situações, por exemplo, da gestação. Acaba tendo um efeito contrário na prática. Algumas empresas preferem contratar homens justamente por isso, por essa situação. Isso é inegável, a gente seria hipocrisia não comentarmos sobre isso. No entanto, tem outras empresas que já têm uma cultura de ver com bons olhos a gestação, né, de até ajudar essa trabalhadora. Mas é exceção. Via de regra, a organização empresarial, ela visa lucros, então ela visa redução de custos, e isso acaba se influenciando no RH da empresa, não tenho dúvida. E agora, a gente, no meio dessa pandemia, a gente entende o sentido nobre da legislação, e também a gente entende esse ônus que o empregado tem de uma maneira abrupta. A gente estava comentando em off, tem um exemplo de uma clínica de fisioterapia que são 4 empregadas, 4 colaboradores. Dessas 4, 3 estão gestantes. Então esse empregador vai ter que ou paralisar a sua empresa, porque ela não vai rodar com uma apenas, ou contratar temporários. E isso agrava muito a folha salarial desse empregador. Mas a lei está aqui, é apenas 2 artigos, tem muita omissão, era para ter já tido aí uma regulamentação, uma nota técnica, né, do Ministério da Economia, o antigo Ministério do Trabalho, explicando quais são essas condições, sobretudo quando a gente tem aí trabalhos incompatíveis, né, com o exemplo que a gente falou lá, o caseiro na fazenda, né? E aqui é bom a gente comentar sobre isso, porque a lei fala, não pode ter o trabalho presencial lá na casa dele. Então, se essa pessoa dorme na casa do empregador, ou talvez no próprio questão do empregado rural, a empregada rural, ela dorme, lá é a casa dela, então a gente vê que ela pode continuar lá dentro, porque ela não está ferindo a legislação. Mas cada caso, a gente precisa analisar o mundo fático. O que está acontecendo aqui com essa pessoa? Então, assim, é muito genérico, né? Pois é, eu ainda questionaria assim, por exemplo, tem que ser bem rapidinho, porque já é 12h26. Vamos imaginar a fisioterapeuta, e nesse caso, eu posso criar um ambiente para ela atender lá na casa dela? Para ela fazer esse trabalho remoto? Outro caso, colheita de café, por exemplo. Eu posso, porque vai ficar lá na lavoura, não vem para um ambiente fechado. Como é que fica? Então, eu entendo o seguinte, a gente precisa analisar sempre a finalidade da norma. No caso da fisioterapeuta atender, eu vejo que não pode, porque ela não vai estar no isolamento, no distanciamento social. Então, assim, a ideia é o quê? Proteger a empregada gestante. E aqui me veio um insight aqui que é interessante a gente comentar. Se essa empregada gestante afastada e, de repente, ela está postando foto nas redes sociais que está indo para a praia, que está
enfim, Curtindo a vida. Curtindo a vida e não está respeitando o isolamento, o distanciamento social, essa empregada poderá ser advertida, até mesmo, dependendo da gravidade, uma justa causa. Não é porque ela está fora do serviço que ela não tem que respeitar as normas. Então, né? quer dizer, por outro lado, ela vai ficar cerceada da liberdade dela, que ela poderia até ter um fim de semana com o trabalho tranquilo, ela poderia ter ali um fim de semana com reunião em família e tudo. Ela, dentro dessa norma, ela também pode ter esse prejuízo. Pode ter esse prejuízo porque dá uma responsabilidade maior também para a organização empresarial, né? E aí, Fabélia, se eu mando essa pessoa para fora, por exemplo, a vendedora, Fabélia trabalha para mim, vendedora, está gestante, e aí eu mando ela para casa dela. Eu vou trocar de função, você vai ser agora, vai fazer parte, por exemplo, da administração, né? E aí, para eu te cobrar isso, eu preciso, eu, empregador, te dar as condições de meio ambiente de trabalho, ou seja, notebook, internet, cadeira respeitando as normas de ergonomia. Então, quer dizer, a funcionária grávida, vamos colocar assim, num português claro, ela não está numa situação de férias, de tranquilidade. Ela vai ter ali, inclusive se o patrão ali, o empregador, ligar para ela dentro do horário de trabalho, ela deve atender, ela deve prestar ali até ela entrar na sua licença maternidade. Perfeito apontamento, Fabélia. Justamente, não trata-se de férias. É proibido o trabalho presencial. Então, se eu, o empregador, conseguir ter a execução desse trabalho de forma remota, trabalho ok. A grande preocupação dessa legislação é os trabalhos que são incompatíveis, que a gente já deu exemplos. Aquele trabalho que é incompatível de prestar remotamente. Mas aí eu posso, eu, empregador, tenho aquelas opções de mudar a função dessa funcionária. Perfeito. Não é opcional dela, é opcional meu, nesse caso. Isso. Então, por exemplo, a gente tem uma caixa de um supermercado. Ela está gestante. Qual que é a recomendação? Trabalho remoto, você altera a função dela, coloca ela para fazer alguma atividade administrativa, tudo ok, tudo certo. Nesse momento, o empregador pode fazer isso. Então, muito bem colocado, não trata-se de férias. Aquela suspensão do contrato. Eu posso verificar lá qual é o período que, como você falou, que lá 120 dias. Sim. De repente, a gestante está ali de 8 meses, vamos dar 8 meses já está muito próximo da licença. Meses, Vamos né? colocar de 5 meses gravidez. Perfeito, ela está com 5 meses de gravidez. Você conseguir encaixar ela no bem, né, na medida provisória 1045, 1046, você suspende o contrato de trabalho dela, aí o governo vai pagar uma parcela, se ela recebe mais, o empregador ele precisa dar essa ajuda de custo. E aqui eu reitero, se você, o empregador, põe a empregada para trabalhar remotamente, ele precisa organizar o meio ambiente de trabalho dela. Ou seja, até mesmo a cadeira precisa estar de acordo com as normas, as NRs, né? A cadeira tem que ter postura, o pé tem que estar no chão. Então, são todas são situações que o empregador ele tem que inclusive, analisar. aquela internet disponível para o trabalho é responsabilidade da empresa. Perfeito. Internet, se ele exigir o uso da internet, ele precisa aí dar essa ajuda de custo ou até mesmo pagar. Acontece muito do empregado, talvez, ele não ter um plano de internet que sustente, por exemplo, uma videochamada, né, que ele usa mais dados. Então, o empregador ele precisa arcar com essa despesa também. Bom, Tiago, a gente vai encerrar aqui, mas vamos ficar de olho aí para ver se vem algum ajuste, alguma norma técnica, se vai alguém discutir esse assunto. Vamos sim, é um prazer, conte sempre comigo.